Olá, sou Madalena do Aqui Acontece Pirapora e tenho a honra de receber Ismeraldo Pereira dos Santos, que foi vereador por 2 mandatos, vice-prefeito de Pirapora, diretor do SAAI Pirapora e hoje está aí em Passos, né, na frente ali do SAAI de Passos, mas também empreendeu no turismo, levou muita gente, né, como eu, para fora, para viajar aí em Curvelo, em Bom Jesus, filho de seu Geraldo, Dona Zita, Ismeraldo que nasceu em Coração de Jesus e se tornou piraporense de coração e hoje mora em Passos e está aqui com a Mônica, a esposa. Prazer te conhecer, viu, Mônica? Seja bem-vinda em Pirapora. Obrigado, Madalena. É um prazer e agradecer o convite para estar aqui participando desse podcast e cumprimentar toda a população piraporense, né? Eu sou, como disse, piraporense de coração e agora também sou cidadão piraporense, porque acho que 2 anos, 3 anos atrás, recebi o título de cidadão. Eu não, como você disse, eu sou de Coração de Jesus. Cheguei aqui com 8 anos de idade, praticamente fiquei aqui uma vida inteira, mais de 40 anos aqui em Pirapora e não tinha recebido o título de cidadão piraporense. Aí recebi recente e recebi também o título de cidadão passense. Então eu recebi o título de cidadão passense lá com tão pouco tempo que eu estava lá. Eu estou lá, aliás, né? Estou lá há 5 anos. Vai fazer 5 anos agora na próxima semana. E com 2 anos e pouco que eu estava lá, já recebi o título de cidadão. Então, sou de Coração de Jesus, mas sou cidadão piraporense e cidadão passense. Então, as minhas 3 cidades. Mas Coração de Jesus eu sou de nascença mesmo, nasci, nunca tive a oportunidade de viver lá. Mas Pirapora e Passos é as 2 cidades. Pirapora é a cidade que eu amo, é a cidade onde eu tenho a família, né? Hoje eu tenho a Mônica, que é minha esposa, que é lá de Passos, mas aqui eu deixei minha filha, meus pais estão aqui, meus irmãos moram aqui também. Amigos, né? Amigos, igual você, Madalena, e a todos, né? E a gente construiu uma história aqui. Então, no passado eu trabalhei com turismo, hoje trabalhei com tempo também com casa de eventos, e como você disse, fui vereador, fui presidente da Câmara 2 mandatos, vice-prefeito. Eu penso que eu dei, assim, a minha contribuição na parte política, né? Eu gosto de política, hoje não exerço cargo político e também não tenho esse interesse mais de disputar um cargo eletivo, mas a política está no sangue. Sim. E eu falo que a política ela que traz toda a melhoria para uma população. A política do bem é o que traz a melhoria para a população. Eu falo ainda que quando a política de um país, a política de uma cidade vai bem, todos vão bem. Quando a política de um país e de uma cidade vai mal, todo mundo vai mal, todo mundo sofre. Então a gente tem que saber muito em escolher os nossos representantes, porque senão lá na frente a gente mesmo sofre as consequências. Então eu gosto de estar participando, de ajudando, de estar no meio, sabe, de estar dando as minhas opiniões, a experiência que a gente adquiriu durante a vida, né? A gente vai transmitindo para os amigos, colegas, desejando que cresçam politicamente, que desenvolva a cidade. Porque quando você volta para a sua cidade e fala, nossa, a cidade está bonita, a cidade não está, a cidade está suja, a cidade está limpa, você faz aqueles comparativos. Então nós estamos aqui há uma semana já visitando a família e é muito gratificante a gente rever os amigos e o que vem acontecendo na nossa cidade. Você sempre foi muito presente, mesmo quando ainda não estava em cargo eletivo nos bairros. A gente era vizinho ali no Santos Dumont durante anos e a gente sempre foi muito ativo, né? Muito participativo em questões ali do bairro, questões de cobrar. Como é para você, Ismeraldo, hoje, como diretor, vice-prefeito, como secretário, né? Você também foi secretário de Esporte, Cultura e Lazer em Pirapora. Hoje, ver todo esse histórico da nossa cidade comparado aí um pouquinho com Passos também. Madalena, eu falo que a vida da gente tem que estar participando da sociedade, você tem que dar a sua contribuição para depois também você poder cobrar, porque quando você não faz a sua parte, você também tem direito de estar cobrando. Verdade. Se você faz a sua
parte você tem direito de cobrar. E eu desde o início, desde a minha adolescência, que eu sempre tive essa vontade de estar participando da comunidade, de tudo. Lá atrás eu fui presidente de grupo de jovens Tosa, que hoje já não existe mais, mas naquela época da Igreja Católica, o Tuzão de São João. São João e a gente participava desse movimento. Aí fui presidente da associação lá do bairro São João também, presidente de time de futebol. Aí hoje, igual nós dissemos antes, eu fui presidente da Câmara aqui. Hoje lá em Passos eu estou como diretor-geral lá do SAAI, mas também estou como presidente de uma associação chamada ASEMAI, que é uma Associação Nacional de Saneamento, que representa o saneamento do Brasil inteiro, mais de 1.700 municípios no Brasil inteiro. Cargo eletivo, né, de 2025 a 2029. 2025 a 2029, são dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Essa associação representa quase 2.000 municípios, então é muito importante, viaja muito representando a associação. Então eu entendo que participar da sociedade, desses movimentos associativistas, é muito importante, porque aí você, além de você fazer parte da história daquele movimento, você dá a sua contribuição e para ver as coisas acontecerem. Às vezes nos decepcionamos com algumas situações, algumas atitudes, às vezes aquelas pessoas que a gente escolhe para nos representar também não foi o ideal, mas eu falo que nós vivemos de erros e acertos. Tudo é aprendizado para a gente, sim. Erros e acertos. E a gente procura mais acertar do que errar. Errar, a gente vai errar, é humano errar, é do ser humano, a gente não pode continuar no erro, permanecer no erro. Então, quando a gente vê que algumas situações errôneas vêm acontecendo, a gente tenta dar a sua opinião, ajudar com a experiência, com a expertise, para poder ver se melhora. E às vezes nos decepcionamos, mas às vezes também ficamos felizes, nos alegramos. E isso faz parte da vida nossa, do cotidiano. Você sempre foi muito ativo quando vereador em Pirapora. Eu fui eleito vereador na época, fui o vereador mais votado da história de Pirapora. Depois essa votação já foi superada. Em seguida, acho que foi 918 votos naquela época, depois foi reeleito com 1.111 votos, também uma votação muito expressiva da época. E logo em seguida foi 3 mandatos seguidos, foi 2 de vereador e 2 de presidente da Câmara, e logo em seguida fui para vice-prefeito. E aí a vida tomou outro rumo, né? A história mudou, vieram outros representantes. E eu tenho não sei se é qualidade, Madalena, ou se é defeito, mas eu tenho uma situação assim de aceitar a decisão da maioria. Eu falo que a democracia é isso, a democracia é a regra da maioria. Se a maioria escolheu o seu representante, escolheu o seu prefeito, o seu presidente, a gente tem que aceitar. Às vezes você foi minoria naquele momento ali, a maioria ganhou, e aí você tem que respeitar e torcer para que dê certo. Deixando claro a minha opinião pessoal, que nem sempre a maioria pode estar certo. Nem sempre, eu concordo plenamente com você. Às vezes a maioria ela erra em escolher aquele representante, e aí vai ter que aguardar o próximo pleito, os próximos 4 anos, para se escolher o novo representante. Mas isso faz parte, a democracia faz parte, e a gente acaba tendo que aceitar, claro que mostrando o ponto de vista. Nós temos que mostrar o nosso ponto de vista, aonde que está o erro, porque tem que ter o contraditório. E acontece muito. Você ali é eleito para um determinado setor, um cargo eletivo ali, mas outras pessoas tentam te minar para que você não venha crescer. Ou seja, ao invés de trabalhar em conjunto, trabalham isolados, acabando prejudicando uma população, uma cidade toda, que seja em benefício de um. O que eu penso que não só a nível de Pirapora, de Brasil, mas a nível de mundo, o que atrasa a evolução da sociedade são as vaidades. As vaidades pessoais, quando a pessoa pensa no individual e não pensa no coletivo. Então, é isso que prejudica. Então, eu falo que os nossos líderes, eles têm que ter um pensamento voltado para a coletividade. Até porque foram eleitos para isso. Foram eleitos para representar toda uma população. Então, ele não pode pensar só no seu individual, no seu eu,
querer só para si ou para um grupo único e tudo. É isso que vem atrapalhando a humanidade. Eu falo que isso, a gente vê isso no Brasil, hoje vê no mundo. No Brasil, principalmente. Você vê lá idiotas lá brigando por causa da sua verdade, guerreando, colocando dois países em guerra. Agora mesmo exemplo de Ucrânia e Rússia, com dois idiotas lá, principalmente um idiota maior lá da Rússia, que atacam um país do nada, simplesmente por querer demonstrar poder, demonstrar que é mais forte. E isso acontece em outras situações, não às vezes de guerra, mas de conflitos individuais e pessoais, que a pessoa quer ser mais poderoso que o outro e acaba prejudicando toda a população, toda a sociedade. Então isso, eu penso que tomara Deus que no futuro, que não seja tão longo, o homem possa mudar esse pensamento e ir para o caminho de entender que ele está representando aquela população, aquela sociedade para melhorar e não para prejudicar. Você sempre buscou pelo coletivo em si. E você sempre foi muito povo. Todo mundo que ia ali na casa do seu pai te achava, sabia onde te encontrar. Quando não era de carro, era de moto. Esmeraldo gostava de moto, gente. Eu sim, ainda. E você sempre teve essa acessibilidade. Hoje nós vemos alguns políticos, eu falo no modo geral, que se tornam meio semideuses. Fala que o poder ele emana do povo, né? Está lá na Constituição. Ele corrompe. Então, infelizmente, isso que acontece. E hoje, pela manhã, eu estava conversando com dois amigos, até mandar um abraço para ele, para o Marlon, ali na Nova Pirapora, ali na sua serralheria, e conversando com o Marcos também. Fazer propaganda aqui, Marcos Aguiator, nosso amigo de longa data. Estou fazendo. A gente era concorrente no passado e hoje nós somos amigos. Foram concorrentes assim concorrentes leais. Mas a gente estava conversando desse jeito. A gente fala que hoje o político ele corrompe e também o eleitor corrompe. Então é um sistema onde tem os dois lados se corrompem. Aquele que é corrompido também corrompe. E isso tem que mudar esse pensamento. Não é só o político é corrupto. Beleza, mas também o eleitor que aceita uma compensação pelo voto do político, ele também está se corrompendo, ele também é corrupto. Então, essa inversão de fase, de situação, ela tem que ser vista no âmbito dos dois lados. Eu nunca concordei com esse tipo de atitude. Eu acho que o político ele tem que ser eleito pela prestação de serviço, pela ajuda à população. Pode ser aquela ajuda individual que a pessoa busca ali ajudar ali num tratamento médico, levar no hospital. Porque acontece, sim, as pessoas falam que não, mas acontece. Isso acontece muito. E eu acho que isso é do ser humano. A pessoa está doente, ela precisa levar no hospital, leve. Preciso ajudar aqui, a pessoa está com dificuldade de alimento, vai ajudar, ajude. Mas isso não pode se tornar uma troca. Isso não pode se tornar. Eu vou te dar aqui uma cesta básica, mas eu quero o seu voto. Eu vou te levar no hospital, vou te dar um medicamento, mas eu quero o seu voto. Então, eu penso que não funciona desse jeito. Você faz o seu trabalho, você presta o seu trabalho para a população diuturnamente, e a população vai reconhecer ou não daquele seu trabalho. Se você trabalhou bem, se você fez a sua parte, a população foi lá e votou em você, te elegeu ou reelegeu, ótimo, perfeito, é o que a sociedade espera. Agora, quando vem essa troca, esses de benefício, eu voto e você me dá isso, se você me dá isso, eu voto. Porque torna meio que uma escravatura. Uma escravatura. Aí vira, assim, uma política eu falo que é uma política até de cabresto, né? E é uma política, assim, uma política que ela é prejudicial para todos. Ela prejudica todo, e aí a sociedade não desenvolve, a cidade não cresce, aí você fica com aquela cidade daquela forma, e os anos vão se passando e a evolução e o crescimento nunca chega. Você saiu daqui como diretor do SAAI, né? Foi para Passos e ali se estabeleceu e de repente se tornou diretor do SAAI de Passos, onde construiu a sede, eu acompanhei. E tem feito seu nome assim aparecer exponencialmente. Hoje Esmeraldo de Pirapora também é passense e
tem feito um belo trabalho. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho, Esmeralda, ali à frente do SAI de Passos. Eu fiquei aqui no SAI de Pirapora praticamente entre um período e outro, quase 7 anos. E estou lá como diretor do SAI de Passos há 5. Passos é uma cidade que tem aproximadamente uns 140 mil habitantes. Então, é uma cidade de porte médio, não é grande demais e também não é pequena demais. Então, é uma cidade que realmente traz um desafio. E lá nós temos um relevo, uma topografia bem acidentada, com muitas montanhas, morros. Então, lá é uma cidade bem diferente de Pirapora, que é uma cidade mais plana, é uma cidade mais no vale, né, aqui do São Francisco. Então, é um desafio muito grande. A vantagem é que lá você consegue buscar recursos público, mas também da própria população que paga suas tarifas em dia, e você consegue ter uma captação de recursos para você fazer os investimentos. E isso me deu uma grande vantagem de poder trabalhar com mais assim, presteza lá no dia a dia. Então, quando eu cheguei lá, o prefeito me convidou para assumir lá. Ele queria um diretor de fora, ele não queria um diretor da cidade. Eu até questionei ele, falei: prefeito, por que você está querendo um diretor? Quando ele me fez o convite, o prefeito Diego Oliveira, ele já esteve aqui em Pirapora, inclusive, Madalena, teve um tempo, o ano passado, né, Mônica? E aí ele me convidou, eu falei: por que você quer um diretor de fora? Ele falou: não, eu preciso de alguém de fora para vir com mais atitude, para poder tomar algumas decisões que são um pouco antipáticas, mas que são necessárias para resolver o problema. Decisões difíceis. Decisões difíceis, tem que fazer concurso público, pessoas que estavam contratadas e acabaram tendo que não passassem um concurso e acabaram de ser demitidas. E ele falou: Esmeralda, o desafio é esse. Eu falei: não, eu gosto do desafio, eu gosto, e aí é o que eu quero. Eu estou pronto, se eu tiver apoio, eu vou estar pronto para ajudar. E aí a gente foi trabalhando nesse sentido de melhorar a prestação de serviço lá de água e esgoto lá em Passos, e com o tempo a gente conseguiu fazer isso. O SAI de Passos está fazendo 65 anos esse ano, aliás, fez o ano passado, esse ano é 66, e nunca tinha tido uma sede própria, pagava aluguel, não tinha a parte de tecnologia, não tinha desenvolvido, não tinha nada, não tinha parte de informática, não tinha parte jurídica, não tinha parte de controle interno, não tinha parte de ouvidoria. Então, a parte administrativa, a cidade estava muito parada ao longo dos anos, nunca teve. Nossa, então foi um avanço muito grande. Então eu tive que chegar e fazer essa transformação de fazer o concurso público, colocar técnicos para trabalhar nos setores, tirar aquela parte mais que o pessoal fala. Isso impactou muito, né? Impactou muito. E o pessoal tinha uma parte da ingerência política que atrapalhava muito o desenvolvimento do SAI de lá. Eu tive que atuar nessa parte. Então, a parte administrativa, e eu sou formado em administração e também em química, mas principalmente em administração, essa parte administrativa foi onde eu tive que trabalhar com mais cuidado. Então, foram os primeiros 2 anos, Madalena, foram anos difíceis. Foram guerras. Foram guerras. Mas para mim foi um aprendizado maravilhoso. Hoje eu falo que o aprendizado que eu tive em Passos durante esses anos lá, não só a transformação que a gente ajudou a fazer, de construir sede nova, agora estão construindo um laboratório novo, de melhorar toda a estrutura, de fazer esse concurso público, de fazer, hoje praticamente vai chegar daqui um dia a 100% de esgoto tratado lá dentro da cidade. Nossa. Aqui em Pirapora, acho que nós estamos aqui em Pirapora parece com 40, em torno de 40% a 50%, não sei, depois eu vou perguntar isso para o Patrick. O Patrick é o diretor do SAI atual. Vou mandar um abraço para o Patrick, é uma pessoa bacana, e cumprimento o prefeito por ter escolhido o Patrick. Sim. Patrick foi, quando eu era diretor do SAI aqui, Patrick era biólogo, e a decisão do prefeito em ter colocado o Patrick como diretor do SAI foi muito acertada, porque o Patrick é participativo, ele tem uma cabeça aberta, uma mente aberta, diferente do diretor anterior que estava lá, depois de mim. O Patrick ele tem essa mente aberta, ele participa, ele vai em congresso, ele visita, ele conhece as coisas e traz as melhorias para a cidade, para o saneamento. Então, parabéns ao prefeito e a Patrick lá. Então, quando a gente quando eu estava com esse desafio lá em Passos, a gente
entendi o seguinte, o pessoal chegava para mim e falava, Esmeraldo, mas qual que foi a maior transformação sua? Foi a questão da sede, a questão da estrutura? Eu falei, não foi. Foi a questão mesmo da gestão, da administração, de organizar. Foi aquilo que ninguém via. Aquilo que tinha que ser feito, criar leis e tudo. Por exemplo, eu cheguei lá em Passos estava atrasado 20 anos em relação a Pirapora, de leis, de legislação, de organização, não tinha. E a gente conseguiu fazer essa organização, fazer essa transformação, colocar cada um no seu lugar. Nós temos uma coisa que a gente fala que a segregação de função, quando você faz só a sua função, lá não tinha isso, lá uma pessoa só tinha que fazer várias funções ao mesmo tempo. Era um desvio. Um desvio de função. Isso atrapalhava muito o andamento. Então hoje eu falo que nesses 5 anos eu estou extremamente satisfeito para a gente ter conseguido ter esse avanço, ter avançado e ter feito essa transformação e fazer parte da história lá de Passos. É como uma árvore, você viu ela já plantada, mas você precisou cuidar para que ela crescesse e desse frutos. Isso, então a gente tem lá tem essa evolução, tenho ainda acredito que mais uns 3 anos de contrato lá ainda, né? Nesse segundo mandato, então possivelmente deve ficar lá uns 8 anos, talvez. Eu tenho 5, talvez mais uns 3, pode ser que seja prorrogado por mais tempo, ou talvez não. Mas a gente, durante esse tempo lá, Madalena, a minha satisfação é enorme de entender que você está dando a contribuição. E é claro que você, quando trabalha no serviço público, você não consegue agradar a todos. Mas eu tento agradar pelo menos a maioria. Se a gente agradou a maioria, tudo isso eu venho fazendo e a nossa avaliação e da própria população a gente consegue atender sim as demandas do dia a dia lá. E para mim é muito prazeroso quando as pessoas te param na rua, te cumprimentam e falam, olha, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Isso nos dá o reconhecimento e nos deixa preparado para trabalhar ainda mais. E eu gosto de trabalhar, eu gosto de desafio. Como presidente eleito da ASEMAI, fala pra gente um pouquinho, porque também é algo muito grandioso isso. Isso é grandioso. A ASEMAI, esse ano, a ASEMAI é uma associação nacional de saneamento, ela tem em 16 estados, tem um presidente regional de cada estado, o presidente de Minas, lá de Uberlândia, do DEMAI de Uberlândia, o Lucas, e nós temos presidente em todo local, em São Paulo, no Rio, Espírito Santo, no Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, temos 16 estados. Grandioso, hein? É grandioso. Então representa em torno de quase 2.000 municípios no Brasil. E eu, como presidente nacional, o presidente anterior foi de São Paulo, e eu, como presidente nacional, eu tenho a responsabilidade de acompanhar essas empresas de saneamento, as autarquias, a secretaria, os departamentos de água e esgoto, e dando suporte para esses presidentes regionais. Então a gente participa de congressos, de eventos, representa toda a parte de saneamento no Brasil, pública, municipal, a SEMAI que faz. Então, esse ano passado nós tivemos congresso em Caldas Novas, em Goiás. O outro ano retrasado foi em Ribeirão Preto, depois Poços de Caldas, e esse ano agora em maio nós teremos lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então são eventos com em torno de 3 a 4 mil pessoas, a gente vai discutir sobre saneamento e falar como é que está o tratamento de esgoto, o abastecimento de água, coleta de lixo, drenagem urbana. Então assim, é muito prazeroso, Madalena, você participar de uma associação, é mandato, foi eleito para 4 anos, não tem remuneração, não é pago por mim ser presidente, mas tem as despesas de viagem, de hospedagem, tudo é custeado por essa associação. E isso foi graças ao estar lá isso é um reconhecimento público. Do reconhecimento público, né? Inclusive, falando das regionais, o Patrick daqui de Pirapora, o diretor de SAI daqui, ele é vice-presidente da Regional de Minas. Olha que bacana! O presidente da Regional
é o Lucas lá de Uberlândia e o primeiro vice-presidente é o Patrick daqui de Pirapora. Nossa, muito bom saber. Bom, Parabéns, Patrick, aí pela conquista. Isso, ele participa aí, muito bom. Isso, de uma forma geral, é um reconhecimento do trabalho do Esmeraldo no SAAI de Passos. Porque se não fosse o SAAI te projetar ali, você chegar e colocar o seu serviço e a casa em ordem, talvez você não teria alcançado, né, Esmeraldo? É verdade. Como eu disse aqui anteriormente, eu recebi o título de cidadão passense lá. E foi graças a esse trabalho que a gente conseguiu desenvolver em tão pouco tempo, 2 anos, eles já tiveram reconhecimento e a Câmara propôs, um dos vereadores propôs o título de cidadão passense. Para mim foi votado e por unanimidade foi agraciado com o título de cidadão passense. Então todo esse trabalho que eu venho fazendo lá, ele está dando o resultado. Teve algumas ações, Madalena, que nós fizemos que eu pensava até que ia demorar mais tempo para ter o retorno. E graças a Deus chegou bem mais rápido. Então, quando a gente trabalha com saneamento, com água e esgoto, as ações elas são de médio e longo prazo. Então, varia aí de 2, 4, até 10 anos para ter um resultado, que são obras difíceis de fazer, obras caras e tudo. E lá a gente conseguiu, em pouco tempo, fazer essa evolução lá do serviço lá do SAAI de Passos, e graças a Deus hoje a gente tem esse reconhecimento lá. Hoje eu ando em Passos, é como se eu andasse aqui em Pirapora, normal. E aqui em Pirapora eu vivi mais de 40 anos, lá eu estou há 5 anos, mas já vou para a esquina, converso com um aqui, com outro ali, paro ali, tomo uma cerveja com outro, faço ciclismo, faço academia com eles, então a gente já interage com todos lá. Então é como se eu já Então o coração está dividido. Hoje são as minhas duas cidades, né? Lá que Pirapora é uma cidade do coração, sempre estive aqui, minha família, minha história está aqui e tudo, e hoje já tenho minha família também, minha esposa Mônica lá em Passos, Mônica. Então a gente agora é lá e cá, sabe? Aqui e lá. Tem que dividir. E como é, Esmeraldo, essa divisão? Porque afinal das contas você é passense, mas é piraporense. E tem que conciliar, porque a família está aqui, a família está lá, e você fica. Esmeraldo vai vir embora para Pirapora depois de alguns anos? Ó, a pergunta que não quer calar, e Mônica tá ali, gente. Ou Esmeraldo vai ficar em Passos? Quando eu falei esses dias mesmo, eu falei para a Mônica, Mônica, acho que daqui mais uns 3 anos a gente está retornando para cá, porque a gente já tinha feito um acordo lá, que a hora que vencesse esse ciclo meu lá, provavelmente eu voltaria para cá, porque aqui é o meu porto seguro, aqui onde meus pais estão. Sim. Minha filha está aqui, e claro que tem já minha raiz lá em Passos, mas a gente também eu deixei toda a minha estrutura aqui, deixei Sim. residência, deixei chácara que tem informação, aquela coisa toda minha parte de patrimonial está aqui. Passos tem alguma coisa também, mas a parte patrimonial está aqui em Pirapora. Então, eu penso que mais cedo ou mais tarde esse retorno vai acontecer, terá que acontecer, só não sei precisar quando. Eu estimo que entre 3 anos, por aí, é possível estar retornando. Eu creio que você tem muito para contribuir, principalmente com ensinamentos. Você falou sobre a vida política que não tem mais interesse, mas você tem muito para falar. Ensinar também, o seu trabalho é muito grande. A gente participa, Madalena, da política diuturnamente. Então eu falo assim, não tem interesse. A participação, ela é contínua. É contínua. E ela, assim, é instantânea. Quando você está no sangue a questão da política, você fala, não vou, mas daí a pouco você já está no meio de novo. Verdade. Eu, por exemplo, fui presidente de partido aqui. No último partido que eu fui presidente aqui foi o Podemos, que elegeu na época a Preta e o Max, que foram reeleitos agora de novo. Não sei por qual partido, mas quando eu estava aqui, eu era presidente desse partido e eles foram reeleitos por esse partido. A Alice Preta e o Max foi eleito por esse partido Podemos, né? Lá em Passos eu organizei um partido também lá e foi eleito 2 vereadores. Olha que também, bacana. 2 vereadores, o João e a Gilmara. Lá foi pelo União Brasil. Então, eu também assumi esse partido lá. Então, quando menos a gente percebe, você já está no meio. Porque está no sangue. Já está no sangue.
Então, lá em Passos, as pessoas brincam comigo lá, né, mano? Que de vez em quando as pessoas brincam comigo. Ah, não, você vai ser candidato aqui. Aí viraram para mim esse tempo lá agora. Acho que foi semana passada, eu vim embora. Ah, você vai ser candidato a prefeito aqui. Eu falei, não, deixa quieto, já tem o nosso prefeito aí. O vice daqui um dia vai ser candidato e eu vou ajudar, vou estar pronto para ajudar. Aqui em Pirapora também é a mesma coisa. Eu vou retornando para cá, eu quero estar no meio, participando, ajudando. Porque a gente sempre participou. Esmeralda, você vai ajudar no partido político? Vai. Vamos você arrumar o candidato aqui, vai ter candidato a prefeito, vamos ajudar. E daqui a pouco, porque o que eu quero, Madalena, é você chegar na cidade, sentir que a cidade está desenvolvendo, que está crescendo. Para que Pirapora, daqui 20 ou 30 anos, não se torne uma cidade só de aposentado, que todo mundo vai embora, que os filhos vão formando, estudar fora e ficam por lá porque não tem oportunidade. Isso é o que mais chateia. Nós que somos piraporenses. Sua filha está aqui, daqui a pouco ela não está tendo oportunidade de emprego aqui, vai ter que ir embora. Sim. Aí deixa a mãe, deixa o pai sozinho aqui e vai embora. Aí o pai aposenta, a mãe aposenta, daí a pouco vira uma cidade aposentada e os filhos no mundo. Então, eu não acho justo isso. Eu acho que nós temos aqui em Pirapora, principalmente por ser uma cidade industrial, uma cidade turística e tudo, nós temos condições de gerar emprego aqui, de melhorar para que os nossos filhos não tenham necessidade de sair daqui para morar fora, longe dos pais, e que a cidade não acabe virando uma cidade de aposentado. Tem condições também para oferecer um curso melhor, sim, verdade, eu concordo com você. E a maioria de nós piraporenses também pensamos o quê? Justamente essa fala sua. O filho estuda, você forma seu filho no ensino médio. Não, aí você vai pagar um curso, tem que ir para fora. Muitas vezes não encontra dentro da cidade o emprego, porque precisa sempre eu costumo dizer para as minhas meninas, um QI, que é quem indica, e aí fica aquele ciclo, vai para Montes Claros, vai para Belo Horizonte, vai para Uberlândia, que também tem muito piraporense, justamente por essa falta de oportunidades. Lá em Passos, por exemplo, só piraporense lá que eu já encontrei, de 15 a 20 eu já encontrei que estão trabalhando lá ou estudando, que estão lá no dia a dia. A pessoa chega um conterrâneo seu, que esse dia mesmo estava um cabo do Corpo Bombeiro, que foi para lá, a esposa foi trabalhar como enfermeira e ele foi transferido para lá, Rafael, ele está de lá. Tem um Pedro Campolini que está lá também, fez concurso e foi para lá. Então são pessoas que foram deixar na Pirapora e foram para outras cidades maiores. E o que eu penso é o seguinte, que em vez de a gente estar mandando os nossos filhos para outra cidade, os filhos dos outros que têm que vir para a nossa cidade, formar a família aqui dentro e a cidade crescer. Porque senão a cidade só vai reduzindo, só vai terminando, vai ficando aquela cidadezinha pequenininha lá do interior, que nunca vai ter nada, que vai se perdendo, vai perdendo as empresas, o pessoal vai desanimando, vai desistindo e vão saindo e vai para os grandes centros. Qualificar aqueles que aqui estão para que eles possam exercer os cargos que precisam de um curso melhor, para que eles possam permanecer e quem quiser vir, que venha, mas também para se qualificar e trazer, gerar renda. Isso, porque se você olhar, Madalena, nós somos polo da micro-região. Olha o tanto de município que tem aqui no entorno de Pirapora, aqui, de Buritizeiro, Vaz da Palma, Biaí, Jiquitaí, Potico, todas as cidades que estão aqui do lado aqui de Pirapora. Nós somos a segunda economia do norte de Minas, só perdendo para Montes Claros, segundo os últimos dados que eu tenho. Não sei se uma outra terceira passou a gente, mas em questão de PIB, nós somos a segunda economia, perdemos só para Montes Claros. Então, olha para você ver que, e olha aí que nós temos nesse pacote aí, nós temos Janaúba, Januário, duas cidades grandes, né, do Porto de Pirapora, um pouco maior população, mas Pirapora continua sendo o segundo PIB, a segunda maior arrecadação. Ou seja, nós temos condições. Dos 99 municípios do norte de Minas, Pirapora é a segunda maior arrecadação. Então nós temos toda uma condição de desenvolvimento, de crescimento, mas só que os nossos representantes, prefeitos, vereadores, os próprios empresários têm que fazer a parte para poder fazer isso desenvolver mais. Porque senão o que vai acontecendo? Hoje o que a gente observa é que o atrativo está sempre nos grandes centros, nas grandes cidades. Então as pessoas estão indo para lá para poder buscar emprego, buscar tudo e vai abandonando a cidade.
aí a cidade só vai esvaziando. E aí, se você não tiver uma política de investimento, uma política de melhoria, uma política que você, de conservação da cidade, de estrutura da cidade, isso só vai, cada dia que passa, só vai crescer ainda mais esse êxodo, esse povo indo embora. Sim. E ninguém chegando. Então é doído, você entendeu? Então a gente tem que torcer para as pessoas estarem aqui, vir para cá, fazer a nossa cidade crescer ainda mais. E a gente que é pai, mãe, quando vê o filho falar que quer ir embora por causa de buscar melhoria, isso deixa a gente aborrecido. Lá em casa mesmo tem uma mocinha falando que quer ir embora, em vez em quando eu dou uma olhada para ela assim e falo, vai não. Ela, eu vou sim. Aí eu falo, gente, calma, vai melhorar. E é ruim pra gente. Esmeralda, eu quero te agradecer pela participação, quero agradecer você, Mônica. Se você quiser deixar considerações finais, pode estar falando aqui. Quero desejar para você um feliz ano novo, né? Porque você vai embora nos próximos dias. E contando com a volta, o retorno de Esmeralda, viu, Mônica? E seu, definitivo para Pirapora, que lá em Passos vocês sejam turistas, visitantes. Eu falei com ela esses dias que a gente voltar para cá, aí teria que estar visitando Passos para visitar os pais dela, né? Ela tem 2 filhos lá também, então a gente teria que fazer isso também. Aí o contrário, em vez de vir para cá visitar, teria que visitar lá. Mas, assim, eu tenho esperança, sim, que uma hora a gente vai estar retornando. Eu tenho confiança e acredito em Deus, acredito nos nossos líderes, representantes, que vão tentar fazer o melhor para o desenvolvimento da nossa cidade. É preciso, é necessário. Eu penso e falo muito que o contraditório tem que sempre existir, tem que ter sempre aquelas pessoas que falam o que está errado. Sim. Porque se achar que está tudo certo, ninguém vai fazer nada. Então você tem que ter sim a pessoa que apontar os erros. Claro que as críticas construtivas, não críticas destrutivas, mas as críticas construtivas, elas são bem-vindas. Então as pessoas sim têm que chamar a atenção, um olhar diferente. E o que você faz, Madalena, com o seu canal, é isso também, de mostrar a realidade da cidade, o que tem, o que está de bom e o que também está de ruim. Você não vai mostrar só o ruim, vai mostrar o ruim e o bom. O que está bom, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, precisa melhorar. Verdade. E aí, os canais de comunicação, os meios de comunicação que você faz aqui, e que outros também da comunicação faz, é que vai chamar a atenção de quem está cuidando da cidade, de quem está desenvolvendo a cidade. Verdade. Então, isso é muito importante. E eu quero desejar um feliz ano novo para todos os amigos, para os companheiros e tudo. Pedir perdão para aqueles que eu não dei conta de visitar esses dias tudo. Eu tenho, assim, tantos amigos, e aí eu fico, gente, eu tenho que visitar as Eu e você mesmo estamos marcando. Gente, Mônica, marcamos várias vezes. Poder vir aqui, aí falo assim, hoje, eu falo assim, a gente precisa encontrar fulano, aquela coisa tudo. E aí o bom é que eu fui no supermercado e encontro com conversa. Vou numa loja, encontro com outro, conversa e fico trocando aquelas ideias. Então, para mim, eu fico extremamente feliz de estar vindo aqui rever meus amigos, meus companheiros, meus amigos de longa data. Esses dias, acho que não tem uns 15 dias, né, Mônica? Eu estava falando com ela, falei, Mônica, é engraçado que ela é em Pirapora, eu não lembro de ninguém que eu tenha ódio, que eu tenho raiva, que eu tenho alguém que eu não gostaria de ver. Eu não tenho, sabe? Porque quando eu militava politicamente aqui, Madalena, eu tinha minhas divergências políticas, eu discutia quando eu era vereador, eu discutia com o pessoal da oposição, mas eu discutia aquela discussão saudável, a gente brigava, discutia as ideias, eu debatia, nós íamos para o campo das ideias, não íamos para o pessoal. Terminou no campo das ideias, aí você vai se confraternizar de novo, trocar palavra, bater papo, conversar, porque não somos inimigos. Defendemos pontos de vista diferentes, né? Então, com isso, com essa postura que eu sempre adotei, eu nunca tive dificuldade de me relacionar com ninguém, com ninguém que era oposição, era situação. Eu me relaciono com todo mundo bem, e pra gente isso me deixa feliz, de chegar na cidade e falar assim, porque é ruim quando você chegar na cidade, não, porque o tal de Esmeralda já tá aí.
Graças a Deus, quando eu cheguei, ó, Esmeralda tá na cidade. Mas você tem uma história muito bonita em Pirapora. A história aqui é muito boa. Eu fico muito feliz de ter essa participação e eu penso que ela vai continuar minha participação na vida pública de Pirapora. Não sei como, se vai ser... eu falo que eletivamente não, mas a participação na vida pública eu quero continuar, eu quero estar junto, eu quero estar aqui fazendo a minha parte, dando a minha conta. Porque, Madalena, se cada um faz a sua parte, a cidade desenvolve. Agora, se cada um puxar para um lado, aí não vai. Não vai. E você vai contar comigo, a gente sempre foi parceiro, né? Ali, desde o TUSA até a direção ali do bairro mesmo. A gente tem uma história muito bonita de amizade também. E Pirapora precisa de pessoas como vocês, né? Mandar um abraço grande para Samuel, que é lá do SAI, mas que hoje é presidente do São João. São João. Samuel é uma pessoa boa, muito gente boa. E tudo. Um abraço para Samuel, um abraço para Jander lá no Sagrada Família. Para a turma toda, para Keké, para Alex Maurício, para uma turma grande que tem aí, que a gente vem se encontrando, conversando muito. E eu gostaria de lembrar de todos os nomes aqui agora, mas está finalizando, mas desejar um feliz ano novo e muito obrigado por sempre me receber bem aqui, Madalena. E todos que eu encontro na rua que me recebem. Agora mesmo vi Mário Cristiano aqui, encontrei com ele 2 vezes, encontrei com ele no supermercado e acabei vendo ele aqui. Mário é um querido, é muito amigo, muito gente boa. Entendeu? Então, eu estava conversando hoje com o Anselmo, o Cássio e tudo. Aí tem meu amigo Orlando, da saúde, que eu não consegui ver. O Demarco eu não consegui ver. Preto eu não consegui ver. Todo mundo que é da política eu não consegui ver ainda, mas Marcos Dorival, que não vi também. Mas um abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus. E com certeza a gente vai estar sempre vindo aqui. O Aqui Acontece Pirapora também é Aqui Acontece Passos.